Olá! Dando sequência, então, dentro da nossa unidade 2, vamos tratar agora dessa segunda parte, que vai falar sobre o ambiente interno. Para que serve a análise do ambiente interno? A análise interna ela deve ser usada como referência para as decisões estratégicas de uma organização. Então, o que nós precisamos fazer dentro de uma análise interna? É conhecer, é diagnosticar a nossa própria organização. Imagine fazendo mudanças, implementando talvez ações novas, novos produtos, novos serviços, novos conceitos, sem saber efetivamente quais são as necessidades da nossa organização. Então a análise interna ela vem justamente para referenciar as decisões estratégicas que serão tomadas por uma organização e por seus gestores. O que a análise interna ela efetivamente nos diz? A análise interna ela nos permite ter um comparativo entre as capacidades da nossa empresa. E aí identificar quais são as forças, quais são os elementos que geram forças da nossa organização em um ambiente competitivo. E quais são as nossas fraquezas. Então eu preciso observar de uma forma bem crítica. O que nós temos de elementos que geram diferenciais competitivos para a nossa organização num processo comparativo com os nossos concorrentes. Qualidade do produto, qualidade de serviço, preços, variedade de produtos, não sei. E quais são as nossas fraquezas? O que a gente precisa efetivamente de melhorar? O que os nossos concorrentes estão oferecendo ao mercado consumidor que nós ainda não conseguimos fazer? Precisamos de pensar nisso de uma forma extremamente crítica. Então, como esses pontos fortes e fracos estão efetivamente em relação aos nossos concorrentes? Essa é a grande questão. Então, a análise interna ela é um mergulho em nossa própria organização para aumentar o nosso nível de conhecimento acerca daquilo que a gente tem construído ao longo do tempo e que gera algum tipo de força competitiva, mas também para verificar que elementos nós precisamos melhorar para que a gente possa alcançar um desempenho mais significativo em nosso mercado de atuação. Uma pergunta importante da RBV, que é a visão baseada em recursos. Por que algumas empresas atingem desempenho econômico superior às outras em um dado mercado? É uma pergunta aparentemente óbvia. Respondê-la nem sempre é tão óbvio. Por que uma empresa, dentre vários concorrentes em um dado mercado, ela consegue superar todas as outras? Ela se torna líder naquele mercado? Ela consegue melhores resultados do que as outras organizações? Por que essa empresa conseguiu isso? Então, a RBV ela nos traz, de certa maneira, uma reflexão acerca dessa pergunta. E aí vem a importância dos recursos e capacidades. A RBV vai dizer que os recursos e capacidades é que vão justificar resultados diferentes de uma organização em relação às outras. E o que são esses recursos e capacidades? Os recursos são ativos tangíveis e intangíveis de uma empresa. Então, por exemplo, fábricas, produtos, sua reputação, ou seja, nós temos elementos que são tangíveis, objetivos, como elementos materiais, a estrutura física, as máquinas, equipamentos, mas nós temos também os elementos subjetivos, tão importantes quanto, por exemplo, o valor de uma marca, a reputação de uma empresa, os relacionamentos que aquela organização ela alcançou ao longo do tempo. Então, esses são os recursos de uma empresa. Aquele processo que ela construiu ao longo do tempo e que gerou um conjunto de elementos diferenciadores e que podem gerar ou podem construir um poder de competição maior. E nós temos também as capacidades, que é um subconjunto de recursos de uma organização que permite a ela um melhor aproveitamento dos seus recursos. Então, não adianta você ter uma organização, comprar uma empresa já construída que tem uma marca forte, se você não souber fazer uso dessa marca forte. Se você não souber validar essa marca forte ao longo do tempo. Já lançar novos produtos e serviços relacionados, manter o nível de qualidade, oferecer continuamente uma variedade de serviços complementares. Então, não adianta você ter um recurso e não sabe fazer o uso. Então, as capacidades é justamente sobre isso. Então, conhecimento de mercado, os relacionamentos de mercado são exemplos de capacidades organizacionais. Então, nós precisamos dos recursos e capacidades para fazer com que uma organização prospere ao longo do tempo, se desenvolva e marque efetivamente seu espaço no mercado. As 4 categorias de recursos tratadas pela RBV, aqui de certa maneira a gente consegue então
concentrar a grande maioria de elementos organizacionais dentro desses 4 recursos. Todos eles são importantes e eles são, de certa maneira, complementares. Então, nós temos os recursos financeiros. Os recursos financeiros são importantíssimos, porque permite a uma organização o seu pleno desenvolvimento, investimento, por exemplo, em novas tecnologias, em novas capacitações das pessoas que trabalham ali, formação de equipe vencedora. Então, os recursos financeiros eles são vitais. Eles são normalmente consequência de bons resultados anteriores alcançados. Ou seja, o lucro acumulado de uma empresa ele é um exemplo dos seus recursos financeiros. Os recursos físicos, a estrutura de uma organização, pense numa transportadora que tenha caminhões velhos. Então é óbvio que ela vai ter menor poder de competição em relação a uma transportadora com máquinas mais novas, que precisam de menos manutenção, mais confiáveis, por exemplo. Então os recursos físicos são importantes, só que da mesma forma que os recursos financeiros, não são os únicos elementos geradores de vantagem competitiva. Eu preciso aliar esses recursos, eu preciso integrar esses 4 grupos de recursos. Por isso a gente fala agora dos recursos humanos. Qual organização vai conseguir crescer, se desenvolver, gerar novos produtos, novos serviços, novos projetos, sem uma boa capacitação de seus recursos humanos? Sem pessoas motivadas, instruídas e com grande capacidade técnica para solucionar os novos problemas do mercado. Então, os recursos humanos eles são fundamentais nessa integração. E, por fim, os recursos organizacionais. A estrutura gerencial de uma organização, a forma de comando e, principalmente, os seus relacionamentos com fornecedores, com compradores, com distribuidores, com prestadores de serviços de maneira geral. Uma organização que consegue os seus melhores resultados é aquela que consegue se relacionar muito bem dentro de um dado mercado. Então, esses 4 recursos eles precisam ser integrados, eles precisam colaborar uns com os outros. É isso que a RBV traça dentro dessa premissa. E dentro ainda da análise interna, é bom chamar a atenção para o sistema de verificação que a gente chama de VRIO, valor, raridade, imitabilidade e organização. E o que significa o sistema VRIO? Para que ele serve? Ele serve justamente para a gente verificar se os recursos e capacidades que a nossa organização está implementando dentro do contexto competitivo, se ela é efetivamente possível de gerar algum tipo de vantagem competitiva. Então, os recursos e capacidades devem gerar, acima de tudo, valor. Gerar valor significa gerar benefício para o mercado. Um recurso ou uma capacidade que gera valor é aquele que é percebido pelo seu mercado consumidor como um elemento importante. Então, se eu criei alguma coisa que seja complementar ao meu produto ou ao meu serviço, ele tem que efetivamente gerar valor não para mim, mas acima de tudo para o consumidor, para o mercado consumidor percebê-lo como algo que efetivamente diferencia a minha empresa. Os recursos e capacidades, eles têm que ser raros. Eles, para se diferenciar no mercado e gerar algum tipo de vantagem, não pode ser uma coisa que todas as outros concorrentes possuem. Por isso a gente sempre fala, é importante trabalhar com os elementos de qualidade, com a classificação do seu serviço, os serviços complementares, atender plenamente, de forma quase customizada ao seu cliente, porque isso de fato é raro. E também ele tem que ser difícil de ser imitado. O terceiro elemento trata justamente sobre isso. Recursos e capacidades em que os nossos concorrentes conseguem imitar com muita facilidade têm pouco potencial de geração de vantagem competitiva. Então nós precisamos fazer recursos que geram valor, sejam raros e difíceis de serem imitados. Mas acima de tudo, o último elemento. A minha empresa, a minha organização, ela tem que estar estruturada para fazer pleno uso desse recurso ou dessa capacidade. Então não adianta eu ter uma empresa que tem uma marca forte, mas nós não conseguimos fazer pleno uso porque a gente não está organizado para fazer isso. Então a organização ela trata justamente da capacidade da minha empresa de fazer pleno uso dos recursos e capacidades. Então o sistema VRIO é um sistema que vem justamente para poder validar se aqueles recursos e capacidades da nossa organização têm ou não potencial de geração de algum tipo de vantagem competitiva. E aí, para fechar essa segunda parte, eu lembro a vocês da leitura dos textos indicados, do fórum da nossa disciplina, dos exercícios e atividades propostos relacionados à
parte 2, que seria o ambiente interno, o nosso correio acadêmico como canal de comunicação. Seja diferente, inove sempre.